Eu que agradeço. Cristian, queria entender um pouco da sua leitura, né? Como que você está interpretando o atual cenário do mercado, considerando, né, todo o impacto aí dos últimos dados da economia americana, as expectativas de corte de juros pelo Fed. A gente tem visto o Citigroup já diminuindo as apostas para um corte em junho. Enfim, eu queria entender um pouco da sua leitura, qual o impacto que você vê deste cenário também aqui para o nosso mercado. Eu acho que, de maneira geral, Paula, a gente realmente está em compasso de espera no momento. No final do ano, o mercado criou alguma expectativa em relação a um corte de juros por conta do Fed no início do ano, mais para março. Os dados de atividade americanos vieram muito fortes, principalmente os dados de emprego. Isso está segurando um pouco as expectativas do próprio Fed e do mercado em relação ao primeiro corte de juro. Depois do número de emprego da semana passada, existe uma dúvida se o primeiro corte vem em junho ou um pouco depois. E basicamente o que a gente vai esperar aqui, acho que o mundo inteiro está esperando os próximos dados de inflação, principalmente. O primeiro deles é o CPI americano, que sai no dia 10, na quarta-feira, junto com o nosso IPCA. E eu acho que a partir daí a gente vai começar a ter uma leitura melhor se esse juro realmente, nos próximos 2 meses, se os dados vierem bons, a gente vai ter, sim, o primeiro corte de juro, provavelmente 0,25 pontos percentuais a partir do meio do ano. Queria entender também um pouco da sua leitura, né, considerando aí toda a saída, o cenário de saída de capital estrangeiro da nossa bolsa nestes primeiros meses do ano e também, né, diante deste cenário ainda talvez de juros pressionando ainda mais, deixando aí o mercado americano mais atrativo, né, impactando aqui diretamente também a gente, até mesmo trazendo esta pressão ali para o dólar. Como que você enxerga, né, toda essa dinâmica? Como que vocês estão olhando, né, aí para os próximos meses? Teria ali, de fato, argumentos para a gente conseguir recuperar esse fluxo de capital estrangeiro? Eu acho que essa é um grande ponto do mercado, é a grande questão aqui, desses 20 e poucos bilhões que já saíram nesse início do ano. Particularmente, eu acho aqui que esse dinheiro não saiu por conta de preocupações com o governo, fiscais, com o país em si, com o micro do país. Eu, sinceramente, acho que o estrangeiro ganhou bastante dinheiro nos últimos anos no Brasil, comprou ações quando todos os locais estavam vendendo, por conta de resgates, por conta de diminuição de risco, e eles foram a contraparte das pessoas físicas e dos fundos locais. E agora eles, em parte, estão botando um pouco no bolso desse resultado que eles auferiram principalmente no último ano, que foi bastante bom aqui para quem escolheu ações de maneira correta, e uma parte desse fluxo também acabou sendo dragado, não só do Brasil, como dos mercados emergentes, para essa febre de inteligência artificial que se encontra hoje nos Estados Unidos e que está dragando uma parte desse fluxo para investir em tecnologia, em AI lá fora, e isso está fazendo com que tenha uma saída de capitais de emergentes para investir, principalmente nos Estados Unidos, nesse setor. Já que você tocou neste ponto, né, até da possibilidade de não ser especificamente as questões nossas internas, enfim, que acabaram aí pesando para este movimento, né? Tem todo o diferencial de juros, essa questão de tecnologia muito bem pontuada. Queria entender também um pouco da sua leitura, olhando, né, para essas questões internas, sem olhar, de fato, para a visão do estrangeiro, mas, de fato, olhando para a nossa visão aqui do investidor local. A gente ainda tem um cenário, estávamos discutindo agora há pouco também, sobre as expectativas, se o governo vai conseguir manter, se deve manter ou não a meta para 2025, se vai, de fato, fazer algum tipo de ajuste. A gente só vai provavelmente entender isso quando for enviada
a LDO, mas entender um pouco da tua leitura, o quanto essas questões internas, o risco fiscal, isso pode acabar até mesmo atrapalhando o nosso desempenho da Bolsa aqui, especificamente quando o nosso investidor ainda também olha, claro, tem a renda fixa atrativa, tem toda essa questão pontual, mas ainda olha para estes riscos pesando também aí para o nosso mercado. Paula, eu sinceramente acho aqui que a discussão da meta, do déficit, ela vai prevalecer. Nós provavelmente vamos ver o governo ter um pouco mais de convicção até o mês que vem sobre a arrecadação e, enfim, se ele vai manter a meta de déficit zero ou se vai ser alguma coisa como um déficit de talvez 0,5%. De verdade, aqui, o que a gente chama de buy side, que são os fundos, os bancos, os fundos, eu acredito, pelo tudo que eu converso com os meus pares, com as minhas contrapartes, que a expectativa do mercado é de um déficit de 0,5%. Então, eu diria que isso está meio que precificado, não acho que deveria haver um grande estresse se houvesse alguma frustração em relação à meta de déficit zero. O que eu estou vendo, o governo segue bastante empenhado em buscar a meta de déficit zero. Hoje, por exemplo, você vê nos jornais a discussão sobre a taxação do afretamento das plataformas da Petrobras. É um ticket de 50 bilhões de reais que, se pagar à vista ou se pagar no curto prazo, tem 60% de desconto, isso vira 20 bilhões de reais de arrecadação. Então, me parece que o governo tem ainda condições de, eventualmente, via algumas arrecadações extraordinárias deste ano, conseguir se aproximar da meta de déficit zero. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Nós vamos ficar bastante em cima de arrecadações pontuais, extraordinárias. Acho que essa que é a grande discussão. O mercado tem cobrado bastante pelo lado dos custos, das despesas, mas eu, sinceramente, acho que o mercado já está precificando um déficit de talvez 0,5%. Como que você, a gente estava falando, eu falei agora há pouco ali, né, primeiro trimestre, saída de investidor, mas olhar um pouco para os próximos meses, próximos trimestres, a gente está começando aqui um novo trimestre, como que vocês estão de fato, né, olhando para estas condições como um todas, quais são as estratégias que têm atraído aí melhores para vocês? Aqui a gente está, Paula, eu acho que a indústria está passando por um momento de fundos, está passando por um momento desafiador. A gente tem visto um resgate bastante relevante da indústria de multimercados nos últimos trimestres. A tendência é que isso continue. E eu acho que essa combinação de um pouco, uma aceleração dos resgates dessa indústria, com o vencimento dos produtos, de uma parte dos produtos de renda fixa isentos, com as novas medidas do governo, vai fazer com que sobre um pouco de dinheiro, ou bastante dinheiro, eu diria, talvez, para você tomar um pouco mais de risco nas suas carteiras. Claro que vai depender do cenário, para mim, basicamente de juros lá fora, porque, como você bem disse, eu acho que os juros aqui dentro, eles vão até um certo nível e depois vai depender do juro americano, de aonde a gente acha que essa trajetória vai. Mas eu acho que, particularmente, até uns 9,5%, 9% talvez a gente vá. Daí para baixo vai depender muito de como o Fed vai atuar e de como os dados de inflação e de atividade da economia americana vêm. Mas, se isso, nos próximos meses, vierem a contento, dados de inflação comportados, uma certa desaceleração de atividade americana, sem mostrar uma recessão e essa continuidade dos resgates da indústria de multimercados e da renda fixa, eu acho que vai sobrar um dinheiro importante para a renda variável, e aí eu acredito que os produtos de renda variável, que têm ido alguns relativamente bem, nos últimos 12, 24 meses, têm possibilidade de captar
e aí podemos ter um segundo semestre com perspectivas boas, porque realmente tem empresas bastante interessantes na Bolsa, baratas, não são todas, pessoal, eu gosto de falar bastante isso, seletivamente, tem coisas que ainda estão em bastante dificuldade, que eu acho que não melhoram no curto e médio prazo, mas tem bastante oportunidade que a gente está vendo e que eu acho que com um pouco de fluxo vai ter uma reprecificação interessante. Tá ótimo, quero agradecer, obrigada, viu, Christian? Fica o convite para voltar em outras oportunidades aqui na nossa programação. A vocês também, Paula, bom dia, obrigado.